Lucas capítulo 11 diz assim a palavra: certo dia, Jesus estava orando em determinado lugar. Tendo terminado, um dos seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar como João ensinou os discípulos dele. E Jesus lhes disse: quando vocês orarem, digam: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, dá-nos a cada dia o nosso pão cotidiano, perdoa-nos os nossos pecados, pois também perdoamos a todos que nos devem, e não nos deixes cair em tentação. Então lhes disse: suponham que um de vocês tenha um amigo e que este amigo recorra a ele à meia-noite e diga: amigo, empreste-me 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem e não tenho nada para lhe oferecer. E o que estiver dentro responda: não me incomode, a porta já está fechada, e eu e meus filhos já estamos deitados. Não posso me levantar e lhe dar o que me pede. Eu lhes digo, embora ele não se levante para dar o pão por ser seu amigo, por causa da importunação se levantará e lhe dará tudo o que precisar. Por isso eu lhe digo: peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Pois todo aquele que pede recebe, todo que busca encontra, e todo aquele que bate, a porta será aberta. Qual pai entre vocês, se o filho lhe pedir um peixe, em vez disso lhe dará uma cobra? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo a quem o pedir. Amém? Pai, nós te damos honra e louvor, te pedimos, nos dá, Senhor, o fechamento, a revelação, a conclusão desta palavra que o Senhor está nos dando como igreja, para que nós possamos desfrutar dessa ferramenta tão poderosa de relacionamento contigo, que é a oração que estamos fazendo agora, mas que devemos, Senhor, ter como prática de vida, como hábito, como disciplina no nosso relacionamento contigo. Nos ensina o valor da oração, em nome de Jesus, amém, graças a Deus. Estava lendo ali agora e o texto ali falava sobre o homem que não atenderia por causa de ser amigo, mas atenderia por causa da importunação. Essa palavra importunação, Jesus estava falando de uma parábola para poder ensinar o valor da oração para a igreja. Então você troca importunação por perseverança, por determinação, por decisão de orar, de bater na porta, crendo em que algum momento a porta da graça se abrirá para a sua vida. Em algum momento a resposta da oração virá para você. O pior não é talvez não termos a resposta que esperávamos, o pior é não termos resposta alguma. Mas a verdade é que se batermos na porta, a porta se abre. Se pedirmos, receberemos. Se buscarmos, encontraremos. E isto acontece mediante a oração. A oração, que é uma ferramenta poderosa. Tiago vai dizer que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. A oração do justo, ela é poderosa e ela é eficaz. Então coloca isso no teu coração. A tua oração é poderosa e a tua oração é eficaz. Agora ela é poderosa para aqueles que oram. Como eu estava brincando, ela é poderosa apenas para um grupo. Qual o grupo? O grupo que ora. Então aquele que ora, a oração é poderosa. E quando Tiago escreveu isso, Tiago usou como exemplo um dos maiores profetas do Velho Testamento e da história da humanidade, que foi o profeta Elias. O profeta Elias, quando ele orava, fogo descia dos céus. O profeta Elias, quando orava, chuva vinha ou deixava de vir. Ele orou para que não chovesse e não choveu. Ele orou para que chovesse e voltou a chover. Ele orou para que o Senhor se manifestasse diante de 950 falsos profetas, e o Senhor se manifestou com fogo poderoso que consumiu todo o holocausto. Este homem, Elias, é o homem que não passou pela morte, mas foi levado aos céus num redemoinho. Um homem poderoso em ações, poderoso em palavras, poderoso em relacionamento com Deus. A Bíblia diz que quando começou a aparecer a chuva, falhou aqui, vocês estão me ouvindo? Então, né? Quando a chuva
as nuvens começaram a aparecer, a Bíblia diz que ele colocou a sua capa em torno da sua cintura e saiu a correr, e foi mais rápido do que os cavalos da carruagem do rei. Um homem que viveu experiências, um homem que realizou milagres. Só que Tiago, ao falar dele em relação ao poder da oração, Tiago disse: ele era humano como nós, homem limitado como nós, homem com falhas como nós temos, homem inclusive que enfrentou temores piores do que os nossos. Depois que ele realizou aquele milagre poderoso contra os profetas, a Bíblia diz que mediante uma ameaça de Jezabel, ele foge para o deserto com medo. Um homem que sofreu os seus temores, mas a Bíblia diz que ele era humano como eu e você somos. Então todo o poder dele estava relacionado à sua intimidade com Deus, e a sua intimidade com Deus mediante a oração. Por isso que Tiago falou de Elias quando fez referência à oração, porque ele era um homem de oração, e porque orava, tinha poder, porque orava, os céus se manifestavam. Então quando você orar, os céus vão se manifestar ao seu favor. Quando você orar, a chuva nessa terra seca, que talvez há muito tempo não cai uma gota nessa terra, quando você começar a orar pelo poder do nome de Jesus, a chuva vai descer sobre essa terra, e essa terra se tornará novamente fértil, abundante. Se tem semente nela, vai germinar em nome de Jesus. Se não tem, a terra vai ter agora a capacidade de você semear, e frutos vão surgir daí em nome de Jesus. Elias era homem como nós somos, mas orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu por 3 anos e meio. Orou novamente, e a chuva veio. Orou e orou fervorosamente. Esse orar com fervor, meu irmão, é orar com fé, com confiança no Deus que você serve. Esse orar com fervor é confiar plenamente de que quando você está falando, quando você está orando, você não está dando uma de doido falando aos ventos. Alguém está te escutando, e esse alguém tem o seu trono nas alturas, que se inclina para ouvir o teu clamor e atender o teu pedido, como diz Salmos número 40. Então creia no poder da oração, creia na capacidade da oração. O nosso grande desafio nesses dias, a nossa geração, é voltar para a oração. Não é nem voltar, é desenvolver. Porque a verdade é que a geração dos nossos pais, que ainda vive, não perdeu esse valor. Se você conversar com qualquer um que serve ao Senhor, que tem aí os seus 50, 60 anos de idade, que tem aí 10, 15, 20 anos para mais de conversão, você vai perceber que na prática diária dela, de devocional com o Senhor, está a oração. Os nossos pais oravam, os nossos avós oravam, aqueles que vivem ainda estão nessa prática. Muito do que nós estamos vivendo hoje é resultado dos joelhos deles, das orações deles, das petições deles, do clamor deles, e nós estamos usufruindo, colhendo daquilo que eles plantaram em oração com lágrimas. Só que a nossa geração parece que não despertou para isso ainda. A nossa geração ainda não entendeu o valor da oração. Desde que a terra existe, meu irmão, o homem se relaciona com o Senhor por meio da oração. Às vezes, nós confundimos, porque nós somos uma geração que está aprendendo muito sobre o valor da graça. E na graça nós sabemos que o Senhor já pagou a conta por nós, que o Senhor nos salvou por causa da sua fidelidade. Então nós somos salvos por causa da fidelidade do Senhor. Nós somos salvos pela graça mediante a fé em Cristo nos salva. Só que por estar pago, nós às vezes achamos que nós não temos mais a responsabilidade de fazermos absolutamente nada. Não é porque Jesus
pagou, e é o sumo sacerdote que entrou no Santo dos Santos, e hoje intercede por nós, que nós não temos a responsabilidade de orar. Jesus intercede pelas nossas orações. Jesus é o caminho que nos liga ao Pai, é o intermediário, é o mediador entre Deus e os homens, mas o mediador é aquele que faz essa mediação de ouvir os homens e falar com Deus, ouvir Deus e falar com os homens. Então é pela oração. A Bíblia diz que o Espírito Santo nos ajuda em nossas fraquezas, porque nós não sabemos como orar, mas Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. A Bíblia não está dizendo que eu não devo orar, a Bíblia está dizendo que eu não sei orar. Então, ainda que a nossa oração seja uma porcaria, ela deve ser feita. Ainda que seja toda equivocada, ela deve ser feita. Ainda que a gente não saiba direito como fazer, a gente precisa fazer, porque como é que Ele vai consertar uma coisa que não existe? Como é que Ele vai ajustar algo que não existe? Então a oração, meu irmão, é fundamental para o relacionamento com Deus. Uma igreja que ora tem poder, uma família que ora tem poder, sócios que oram se tornam poderosos, porque tudo aquilo que nós ligarmos na terra, será ligado nos céus. Tudo aquilo, Jesus falou, que nós concordarmos em oração acerca de qualquer coisa, será ligado pelo Pai Celestial. Então tem que haver oração, tem que haver relacionamento. O nosso maior modelo é ainda e sempre será Cristo. E Cristo era um homem de prática de oração. Então Jesus, tudo que fez na terra, fez para que eu e você tivéssemos Ele como referência, como modelo. E talvez o maior exemplo no ministério de Cristo, as maiores referências sobre a pessoa de Cristo é a oração. Ele sempre, diz a Bíblia, se retirava para lugares solitários e orava. Ele sempre dava graças. Ele em todo momento, sempre que havia uma oportunidade, ou ele olhava para os céus e partia o pão e dando graças, ou ele estava numa mesa e dava graças, ou ele estava diante de um túmulo e orava e dizia: te dou graças, não por causa de mim, porque eu sei que tu me ouves, mas para que esse povo saiba que tu me ouves. Então ele sempre orava, sempre falava com Deus, sempre mostrava que ali existe poder na oração. Os discípulos, a primeira coisa que eles fizeram quando Jesus foi aos céus, o que foi? Correr para um lugar para orar. A primeira atitude dos discípulos quando Jesus foi elevado aos céus, foi irem para uma casa, para um andar superior de uma casa, e se reunirem, cerca de 120 homens, Pedro liderando, para orarem, e ali eles ficaram diligentemente orando sem cessar, até que 10 dias depois de Jesus ter ido aos céus, o Espírito Santo desceu, para cumprir a promessa de que nós não ficamos órfãos, mas que Ele está habitando conosco, pelo poder da oração. Isso tudo é indicativo, meu irmão, de que nós temos uma ferramenta poderosa. Não mudou o poder da oração, e se nós não estamos experimentando o poder, é porque não estamos usufruindo dele, não estamos praticando ele. Então que o Senhor desperte uma igreja de oração, que nós tenhamos a prática da oração. A Bíblia diz que a nossa oração, nós não recebemos porque não pedimos, ou se pedimos, não recebemos porque pedimos mal, para gastarmos com os nossos próprios prazeres. Então a oração, ou a gente não ora, ou a gente ora errado, ou a gente ora fora do propósito do Senhor. Por isso o Espírito Santo, por isso Jesus ensinou: seja feita a tua vontade. Por isso a sujeição, e é nessa conclusão que eu quero fechar a mensagem hoje. No domingo nós falamos sobre 4 tipos de oração. A primeira oração é a oração da intercessão. 4 tipos de orações que você pode fazer, que a igreja pode fazer, e que são extraordinárias e poderosas. A primeira é a oração da intercessão. O que nós falamos aqui sobre a oração da intercessão? Ela tem 3 elementos.
ela cura o doente, ela perdoa pecados e ela prospera quem intercede. Cura o doente porque Tiago diz: se há alguém doente entre vós, que mande chamar os presbíteros para que eles orem por essa pessoa doente e o unjam com óleo. A oração feita com fé curará o doente, e se ele houver cometido pecados, Deus o perdoará. Você crê nisso em nome de Jesus? Então interceda, meu irmão. Interceda por aquele pai, por aquele amigo, por aquele filho, por aquela pessoa, por aquele que está completamente fora dos caminhos. Interceda, porque por causa da pureza que há nas tuas mãos, por causa da oração e da tua fidelidade, Deus livrará até aquele que não é inocente. Creia no Senhor Jesus e serão salvos quem? Tu e toda a tua casa. Pode começar por você, mas vai alcançar todos eles pela oração. Deus nos deu uma ferramenta aqui na igreja chamada ID, que é um projeto, que é um ensino de evangelização para aqueles que caminham conosco. Esse projeto, esse ensino, esse curso que nós oferecemos, eu sempre digo para todo mundo que está na igreja começando a andar conosco, todos aqueles que ainda não fizeram, deveriam fazer, porque ele ensina. E o ID é uma sigla que significa interceder, demonstrar e evangelizar. Tudo começa pela intercessão. Tudo começa por pedir ao Senhor sabedoria, pedir ao Senhor capacidade, orar para que o Senhor abençoe, pedir ao Senhor que Ele dê condições, uma oportunidade para podermos evangelizar, para podermos chegar no coração, para podermos conversar. Talvez algumas pessoas você tenha tentado entrar na vida dela, falar com ela, ensiná-la. Talvez você tenha tentado orientar, mas a verdade é que você está batendo num coração fechado, num coração de pedra. Talvez você não consiga, você não tenha acesso. Pela oração, esse coração de pedra vai se transformar num coração de carne, e você vai conseguir chegar aí nesse lugar. Comece orando. Experimenta orar, experimenta pedir ao Senhor isto, as palavras certas, a capacidade. Ore, a intercessão é poderosa, a intercessão cura o doente. Eu falei que Abraão orou por Abimeleque, e Abimeleque e toda a sua casa foram curados por causa da intercessão. Hoje ainda eu estava tomando banho para vir para cá, e tem um casal de abençoadores que tem sido fonte de bênçãos na minha vida, e passaram por um problema, estão passando por um problema, e enquanto eu estava em casa tomando banho, eles me vieram no coração, e eu comecei a orar por eles, e o Senhor me deu a palavra de Eliseu, lá quando ele, em 2 Reis capítulo 4, quando ele foi a Sunem, e lá havia uma mulher e um homem, um casal muito próspero, que serviram ele, chamaram ele para comer na sua casa, e depois construíram uma casa, um lugar para eles ficarem, e Eliseu começou a ir a Sunem, cada vez que ia, ele ficava naquela casa. E aí um certo dia, ele chegou e perguntou para Geazi: o que essa família tem falta? Porque eles têm sido tão bons por nós, e eu preciso interceder. Ele foi e perguntou para ela, para a mulher, dizendo: vocês precisam de alguma coisa? Quer que eu interceda ao rei ou aos líderes por vocês? Ela disse: não, eu estou bem no meio da minha gente. E aí Geazi disse assim: não, mas tem algo que eles não têm filhos. E aí Geazi disse assim: no ano que vem, por essa época, você estará segurando nas tuas mãos o teu filho. E Eliseu foi e intercedeu por aquela mulher. E a Bíblia diz que aquela mulher engravidou. E a Bíblia diz que depois de passado alguns anos, aquele menino, já agora um adolescente, ficou doente e acabou falecendo, e aquela mulher foi em busca do profeta, e o profeta intercedeu novamente, e a intercessão ressuscitou aquele menino. A intercessão é poderosa, a intercessão cura aquele que está enfermo, a intercessão coloca de pé aquele que está angustiado. Muitas vezes a enfermidade não é num corpo físico, mas é numa alma, é num sentimento, é num coração amargurado. Interceda, ore, porque o Senhor é poderoso para curar, e essa oração tua inclusive te prospera, inclusive abençoa a sua vida. A Bíblia diz em Jó 42, que depois que Jó orou pelos seus amigos, Deus o prosperou novamente, e lhe deu em dobro tudo que ele teve antes. Isso é um valor que a igreja precisa aprender, a orar para que o Senhor abençoe os outros. Foi por isso que Jesus disse: orem pelos que vos perseguem.
abençoe o que vos persegue, orem pelos teus inimigos. Jesus ensinou a orar até pelos inimigos, quanto mais pelos irmãos na fé, quanto mais pela igreja. Às vezes nós estamos orando para que o Senhor dê a nós, dê a nós, dê a nós, e nos esquecemos de orar para que o Senhor dê aos outros. Porque a medida que medirmos será usada para medir a nós. À medida que abençoarmos, seremos abençoados. À medida que o nosso coração se alegrar com a alegria do outro, à medida que o nosso coração se alegrar com a bênção do outro, à medida que o nosso coração desejar a felicidade e o crescimento do outro, meu irmão, isso nos dá legitimidade para recebermos, porque ninguém tem aquilo que não honra. Ninguém tem aquilo que não honra. Então aprenda o valor da intercessão. A intercessão é poderosa. A segunda oração que nós falamos foi a oração votiva, que é a oração daquele que não tem o que oferecer ao Senhor, mas essa oração é poderosa, porque essa oração é aquela oração do colocar o que de mais importante, ainda que você não tenha nada material, ainda que você não tenha nenhum tipo de oferta, nenhum tipo de habilidade, nenhum tipo de capacidade de fazer algo, você tem o que de mais precioso Deus quer, que é o teu coração e a tua vida. E a tua vida foi a razão pela qual o Senhor Jesus morreu. E a tua vida vale mais do que qualquer outra coisa. E é a tua vida que Jesus comprou com um preço de sangue. Não foi a tua casa, não foi o teu dinheiro, não foi a tua capacidade, não foi a tua habilidade, foi a sua vida, foi você e eu, nós fomos comprados com alto preço de sangue. E muitas vezes o que está faltando para nós é nessa oração votiva colocar a nossa vida. Às vezes nós até colocamos algumas coisas da nossa vida, mas não colocamos a nossa vida, nós inteiramente, nós integralmente, nós de todo o coração, de toda a força, de todo o entendimento. E muitas vezes para nós entendermos isto, nós chegamos ao fundo do poço. Você já reparou isso? Muitas vezes para nós entendermos de que o que mais importa para o Senhor fazer um milagre na nossa vida não é o que a gente tem, mas é quem a gente é. Deus precisa muitas vezes permitir, porque eu não acredito que o Senhor tira, mas muitas vezes a nossa insensatez nos provoca a ruína, e o Senhor permite que nós vivamos às vezes no fundo do poço, porque no fundo do poço você olha para o lado não tem nada, você olha para baixo não tem nada, você olha para cima e vê o céu, e quando você olha o céu você clama e diz: Senhor, eis-me aqui, salva a minha vida, muda a minha história. Você dá o que de mais importante Deus quer, que é o teu coração. Essa oração votiva é poderosa, porque você diz assim: ó Senhor, se Tu estiveres comigo, se Tu me abençoares, se Tu guardares a minha casa, se Tu prosperares o meu lar, se Tu deres salvação e saúde para os meus, Tu serás o meu Deus, a Tua obra pode contar comigo, de toda a minha vida eu estarei à Tua disposição. Se isto acontecer, meu irmão, você tem um Deus que responde oração, porque o Senhor precisa de corações contritos e quebrantados para realizar uma obra poderosa nessa terra. A terceira oração é a oração relacional. Daqui para frente foi o que a gente não falou ainda. A oração relacional, meu irmão, ela é a oração que desenvolve a intimidade com o Senhor. A oração de intercessão, você está orando por alguém. A oração votiva, você está orando pelo propósito, se colocando à disposição do Senhor. Mas a oração relacional é a oração da intimidade, é a oração que você fala menos e escuta mais, é a oração onde você se conecta, é a oração que Jesus falou do quarto. Mas tu, quando for orares, entra no teu quarto e fecha a porta do teu quarto e ora ao teu pai em secreto, porque o teu pai que está em secreto te recompensará. Esse secreto você troca por desconectado. Esse secreto você troca por estar totalmente dedicado a esse momento de oração. Você já percebeu que o mundo trabalha dioturnamente para nos manter conectados? Mas não é conectado com Deus, é conectado com o mundo, porque aqueles que se fazem amigos do mundo se tornam inimigos de Deus, porque aqueles que passam a amar tudo que o mundo oferece vão se tornando
vão se afastando do Senhor. Então o que o mundo tem feito conosco? Ele tem tentado nos manter conectados o tempo todo. Nós levantamos pela manhã e a primeira reação, se nós não cuidarmos, já é pegar o celular e já olhar a rede social. Nós vamos dormir muitas vezes na madrugada com aquela luz do computador. Nós estamos o tempo todo, até para orar, até aqueles que têm o hábito da oração, têm dificuldade hoje de entrar no quarto desconectados das coisas do mundo e se conectar inteiramente e somente com o Senhor. Porque o inimigo sabe, meu irmão, que quando você conseguir se desligar do mundo e se ligar nos céus, coisas extraordinárias vão acontecer. É nessa oração que as revelações começam a acontecer. É nessas orações que começa a se cumprir a palavra que Jesus disse: eu já não chamo mais vocês de servos, mas eu chamo vocês de amigos, porque tudo que eu recebi do meu Pai, eu tornei conhecido a vocês. Por onde? Pela oração, pela intimidade, pela relação com o Senhor. Sabe qual é a oração relacional? É aquela que a gente faz com a Bíblia na mão. É aquela que a gente tira um tempo, não para ler, mas para meditar na palavra. É aquela que a gente tira um tempo para estudar, e quando a gente percebe, o tempo passou, porque a gente se desligou e se ligou aqui. Está cada vez mais difícil de fazer isso, porque o nosso adversário sabe que se você se conectar com Deus, os céus vão revelar coisas poderosas e grandiosas para a sua vida. A Bíblia diz que o Senhor é soberano, poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos, de acordo com o poder dele que atua em nós, e que ele não faz coisa alguma sem revelar os seus planos aos seus servos, os profetas. Nós somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, chamados para anunciar as grandezas. Que grandezas são essas? Grandezas dos céus, têm que ser anunciadas, mas para isso, os céus precisam nos revelar, tal como Paulo disse, certa vez, eu não sei se no corpo ou fora do corpo, se consciente ou se inconsciente, se dormindo ou acordado, eu sei que eu fui levado ao terceiro céu, e vi coisas, e ouvi coisas indizíveis, que ao homem não cabe dizer. Meu irmão, você pensa que Paulo era preferidinho? Não, Paulo era um homem de oração, só isso. Pedro era um homem de oração. Pedro orava até entrar em transe, orava até se desconectar de tal forma da terra, que começava a ver coisa. Pedro foi orar certa vez na casa de um curtidor de couro. A Bíblia diz que ele estava com fome, esperando o almoço. Então você imagina, o camarada com fome e desconectado do mundo. Ele entrou em transe, viu coisa. Mas isso só acontece com quem se desliga, se ligou em Deus. E a Bíblia diz que Deus mostrou a ele coisas poderosas, e Deus revelou a ele aquilo que aconteceria. Deus mostrou um lençol vindo cheio de animais impuros e disse: mate e coma. E ele disse: não vou comer, nunca me entrou nada impuro no meu corpo. E o Senhor falou isso por 3 vezes, e ele relutando com Deus, até que o lençol se fechou e foi levado aos céus. Mas tinha uma mensagem. Qual era a mensagem? Está chegando aí um povo que tu chama de impuro, mas não chama de impuro aqueles que eu purifiquei. Vá com eles. O Senhor já revelando os passos a Pedro antes que acontecesse. A igreja precisa andar na vanguarda, meu irmão, e não na retaguarda. Fala para o teu irmão: você foi chamado para andar na vanguarda e não na retaguarda. Sabe quem é que anda na vanguarda? Quem ora. Quem anda na retaguarda é desavisado, está sempre sabendo das coisas, é o atrasado, Deus quer revelar a sua igreja, e a revelação vem pela oração, pela meditação da palavra, pelo conhecimento de quem Deus é, através do relacionamento íntimo, relacionamento secreto. A oração relacional traz isso. Andaremos na vanguarda. Todos os grandes homens de Deus, eles andavam à frente do seu tempo, conhecendo a vontade do Senhor, sabendo. Muitas vezes Paulo queria ir num lugar e o Espírito dizia: não, por aqui não, vai por lá. O Senhor avisando, o Senhor orientando. Que nós sejamos essa igreja, e nós estamos sendo em nome de Jesus. O Senhor tem feito isso conosco em nome de Jesus, porque aqui nessa igreja tem um povo que ora, tem um povo que busca ao Senhor,
Coisas lindas estão acontecendo, pequenos sinais que nós percebemos como Deus é fiel e como Deus tem falado conosco. O nosso tema desse ano, o extraordinário. Deus me deu esse tema final de novembro. No final de novembro eu comecei a falar, eu estava em casa orando, pedindo ao Senhor, falando: Senhor, o que tu queres para 2019, o que tu queres realizar na igreja, qual é a tua vontade? E o Senhor me deu no coração como uma espada entrando: 2019 será extraordinário para aqueles que viverem comigo. E eu comecei a falar para a igreja, e aí depois nós começamos a ver que vários lugares, pessoas estavam, várias igrejas, vários ministérios, o Luan e como é que é o nome dela? A Letícia, o Luan e a Letícia estão morando em Portugal. Foram para Portugal no final do ano. Sabe qual é o tema da igreja que eles estão congregando lá, que não tem nada a ver com a nossa, não tem nada a ver na questão denominacional, a igreja de Cristo? Por isso, nós estamos vivendo, o tema deles é o extraordinário. Eu vi grandes homens de Deus na nossa nação, falando sobre este ano ser extraordinário, usando essa palavra. Eu até ouvi alguns irmãos dizendo: pastor, você viu em algum lugar, você copiou de alguém? Aqueles que oram andam na vanguarda, aqueles que buscam ao Senhor, o Senhor revela os seus planos, os planos que são mais altos do que os nossos, os caminhos que são mais altos do que os nossos. O Senhor quer revelar os seus planos a você, a sua vida, a sua família. Existem planos do Senhor que estão planejados e escritos nos céus, e que o Senhor quer revelar para você. Muitos hoje dentro da igreja andam assim: o que será que Deus quer para a minha vida? A oração vai revelar, a intimidade com Deus vai revelar. O Senhor quer dizer para você. Tem gente que anda correndo atrás de pessoas para que pessoas digam para ela o que ela quer ser, ou o que ela precisa ser. Andam atrás de pessoas para que pessoas revelem, porque elas mesmas não buscam aquele que revela todas as coisas, o nosso Senhor. Que o Senhor levante uma igreja que se relaciona intimamente com Ele. Nós vamos ver, meu irmão, você vai começar a desfrutar, você vai começar a ver coisas materializadas e vai dar glória a Deus, porque antes elas já estavam aqui dentro, como visão dos céus sobre a tua vida. Oração provoca isso. A quarta oração foi a oração congregacional. Essa oração é poderosa também, porque é a oração do coletivo, é a oração que a igreja faz pelos projetos do Senhor, a oração pela coletividade. Você sabe qual é a maior marca dessa oração? O poder do Espírito se manifestar. Se você olhar na Bíblia, você vai perceber que todas as vezes que o Espírito Santo desceu com poder, com fogo, com manifestação evidente, até nas coisas naturais, a igreja estava orando, o povo estava orando. Josafá, quando recebeu a notícia de que os amonitas vinham contra ele, ficou desesperado, e o que ele fez? Convocou o povo para oração. Quando o mal se levanta contra nós, meu irmão, a igreja não tem que ir para Facebook bater boca, a igreja tem que ir para a cadeirinha, dobrar o joelho e orar. Porque as nossas armas não são humanas, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Quando o mal começa a se voltar contra o corpo de Cristo, você faz parte do corpo de Cristo, você faz parte de um reino de luz, de vida, de verdade, eterno, que tem um rei, que é general. Esse reino está em conflito, esse reino está em guerra, esse reino está sendo estabelecido na terra. É pela oração da igreja unida que nós nos mantemos fortes. É pela oração da igreja unida que Deus entra com intervenção ao nosso favor. Quando Josafá chamou o povo para orar, eles começaram a orar e levantaram um jejum e oração. A Bíblia diz que de repente o Espírito de Deus veio sobre Jaziel no meio da assembleia. E o Espírito de Deus veio sobre Jaziel, e Jaziel disse assim: assim diz o Senhor, não tenham medo e nem desanimem por causa desse exército enorme que vem contra vocês. Essa batalha não é de vocês, mas é do Senhor.
Ah, meu irmão, a igreja quando ora unida, o Senhor se levanta nos céus e diz assim: essa guerra não é de vocês não, essa guerra é minha. Quem tenta tocar na minha noiva, toca em mim. A minha noiva tem noivo e o noivo defende a noiva. A igreja tem que orar, meu irmão. A oração congregacional é o que vai abrir as portas para aquilo que o Senhor tem para nós enquanto coletivo, porque no coletivo, Deus é Deus coletivo. Você já deve ter visto isso na Bíblia. Sempre que Deus quer abençoar um, Deus abençoa um para transbordar sobre o outro. Toda a bênção do Senhor é para ser coletiva, por isso que Deus exige que nós tenhamos comunhão. Ó, quão bom é, quão suave é que os irmãos tenham comunhão, porque é como o óleo precioso que desce na cabeça, escorre pela barba, pelas vestes de Arão. Ou seja, a comunhão traz bênção. Deus ensinou isso. Cristo disse que a igreja deve ter unidade. Paulo disse que nós somos um corpo que cresce quando está ajustado. Ajuste é comunhão, e unidos pelas juntas. Quando esse tipo de coisa acontece, edifica-se uma casa, e todos que estão nela são beneficiados. Quando o Senhor nos dá uma visão e nós oramos por essa visão, entenda uma coisa: o Senhor nos deu, nós temos aí uma visão. Você, como membro da igreja, ore em favor, porque tem gente orando em favor disso. Tudo isso aqui vai trazer favor de Deus para o coletivo e vai se manifestar no individual. Tua família, os teus amigos, aqueles que ainda não conhecem o Senhor, a nossa cidade, as missões que nós fazemos, os lugares para onde o Senhor vai nos levar. Oremos por isso, porque isto é a vontade do Senhor, e isto trará, meu irmão, bênçãos. Pessoas serão salvas e alcançadas, e nós também colheremos desses frutos. Nós também usufruiremos de tudo isso. Então essa oração congregacional, ela é poderosa. A igreja, ela foi feita para andar nessa comunhão de oração. O que diz a palavra? Confesse os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. Orem uns pelos outros. Congregação, oração, comunhão. Orem pelos projetos do Senhor. Orem por aquilo que o Senhor quer fazer em nós enquanto igreja. E saiba que é nessas orações que o Espírito Santo de Deus vem com poder. É nessas orações, foi em Atos 2, estavam todos reunidos no mesmo lugar, fazendo o quê? Orando. Quando de repente veio do céu o som, como um vento forte e impetuoso. Esse som era a manifestação do Espírito, e todos foram cheios. E a igreja orava continuamente, diz a Bíblia, por Pedro, que estava preso, e Pedro foi liberto da cadeia. Um anjo do Senhor foi lá e lhe te arrancou, no meio de 16 guardas, ninguém viu, perderam todos eles. Porque quando a igreja se une para orar, meu irmão, por isso que a Bíblia diz: orem pelas vossas autoridades, orem pelos pastores, orem. Muitas vezes a igreja se reúne para falar mal de liderança, se reúne para orar pela liderança, porque às vezes a liderança está até errada mesmo, mas orem por eles para que o Senhor ajude eles a enxergarem, e todos nós seremos contemplados com isso. Orem pelas autoridades constituídas, diz a Bíblia, porque não existe autoridade que não venha do Senhor. Por mais que ganhou quem a gente não queria, por mais que em eleições nós vivemos uma democracia, democracia não é 100%, um pouco fica feliz, outro pouco fica chateado, e esses dois grupos estão dentro da igreja. E o próprio ministério de Cristo, os discípulos de Cristo, cada um tinha uma visão política, você sabia disso? No meio dos apóstolos tinha apóstolo de direita e tinha apóstolo de esquerda, você sabia? E eles conviveram, volta e meia davam umas faíscas entre eles, mas eles conviveram, porque o que unia eles era maior, e na oração, eles iam sendo aperfeiçoados, orando uns pelos outros, conhecendo uns aos outros, intercedendo uns pelos outros. É nessas orações que o Espírito vem. Nós estamos precisando, meu irmão, de Espírito Santo em nós. O que nós estamos precisando é estar cheios do Espírito, porque cheios do Espírito nós daremos o fruto do Espírito, e dando o fruto do Espírito, a vida vai se tornar de acordo com a vontade do Senhor. A vontade do Senhor é boa, agradável, é perfeita, as coisas vão andando, as coisas vão acontecendo, tudo isso acontece com uma igreja cheia do Espírito Santo, e uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja que ora unida. Se é o Espírito Santo que nós queremos, aqui disse Jesus Cristo,
Se vocês, sendo maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celestial saberá dar aos seus filhos aqueles que pedem o Espírito Santo. É pela oração congregacional. Nós estamos tendo todas as segundas aqui na igreja um momento de oração, onde nós nos unimos em oração congregacional, a igreja orando para que o Senhor realize, faça, a igreja orando para que o relacionamento com o Espírito Santo cresça, porque cheios do Espírito Santo, meu irmão, nós vamos andar guiados pelo Espírito, e guiados pelo Espírito não tem cabeçada, tem luz, tem entendimento, tem revelação, tem intimidade, tem cada um exercendo a sua parte, cada um fazendo a sua função, e todos sendo beneficiados. A Bíblia diz que a igreja de Atos não havia necessitados entre eles, não havia. Você consegue pensar nisso? Você acha que isso é possível para hoje? Você crê nisso? Eu creio, mas eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Tinham tudo em comum, tinham tudo. Um era a mente, um era o coração, um era o propósito. O que você acha que produzia tudo isso? Oração, meu irmão, não era outra coisa, era oração. Era um levantando-se para orar e os outros dizendo amém, é isso aí, glória a Deus, estamos juntos, tá ligado, uhul, eu não sei, cada um concorda de um jeito, mas concorda no Espírito. A igreja, quando concorda, meu irmão, o Espírito Santo vem e desce, e a nossa vida muda, e a nossa história muda, e as coisas poderosas acontecem, e a necessidade vai embora em nome de Jesus, e a provisão dos céus começa a ser derramada em nome de Jesus, porque o Senhor quer derramar sobre uma igreja unida, coesa, uma igreja que não é um vaso rachado, uma igreja que tem unidade no meio dela. A bênção vai vir, meu irmão, que nós nos levantemos como essa igreja. E aí, para nós concluirmos, 5 elementos que você pode colocar na sua oração. Talvez no início, essa mensagem ela é didática, ela é pedagógica, exatamente para ensinar a orar. O que os discípulos falaram para Jesus foi: ensina-nos a orar. Ensina-nos a orar como João ensinou a orar. Então, como eu disse domingo, eu não estou tendo a presunção, eu estou tendo a ousadia no Espírito de ensinar. Jesus ensinou os apóstolos a orar, e a oração deles começou a ser poderosa e eficaz. E baseado na palavra do Senhor, eu estou tentando trazer essa instrução para a igreja, para que a gente aprenda a orar. A nossa oração, ela precisa de 5 elementos. Primeiro, a adoração. A nossa oração, meu irmão, ela começa com adoração. A nossa vida é uma vida de adoração. O Pai procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Por isso que Jesus começou assim: quando orarem, vocês digam: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, adorado seja o teu nome, glorificado seja o teu nome, exaltado seja o teu nome. Tu és santo, Tu és poderoso, Tu és magnífico, Tu és o santo dos santos, Tu és o rei dos reis, Tu és o Senhor dos senhores. Nada do que existe sem Tu foi criado. O reconhecimento de quem Deus é, isso é adoração. Davi, o que Davi era? Adorador. O que Davi se tornou? Homem segundo o coração de Deus. Homem que adorava. Meu irmão, os verdadeiros adoradores são cheios de defeitos. Os verdadeiros adoradores não são perfeitos. Os verdadeiros adoradores não são homens imunes ao pecado. Olha o pecado de Davi. Os verdadeiros adoradores são aqueles que, sendo que são do jeito que estão, mesmo com falhas, eles sabem que quando eles chegam diante do rei, o negócio é se prostrar, é adorar, é glorificar, porque a glória e o louvor e a adoração, e quem ele é não está ligado a quem eu sou, mas adorar significa reconhecer somente quem ele é. Então todo mundo pode adorar. Adoração não é feita para povo exclusivo. Adoração é feita para aquele que realmente reconhece quem o Senhor é. E a nossa oração começa com adoração. A Bíblia diz que o Pai procura verdadeiros adoradores. É chegada a hora
de verdadeiros adoradores adorarem ao Pai em espírito e em verdade, são esses quem o Pai procura. Sabe o que isso significa? Que quando você começa a adorar, não é você que sai procurando Deus, é Deus que sai atrás de você e Ele te acha. Pode ter certeza que Ele te acha. Fala para o teu irmão, o Senhor te acha. Verdadeiros adoradores serão encontrados por Deus. É por isso, eu não sei se você já viveu essa experiência, eu já vivi algumas vezes essa experiência, de quando entrar no quarto e colocar ali, fazer o meu hábito de oração, normalmente eu coloco um louvor e começo a louvar ao Senhor, e deixo a música aí tomando o ambiente, a adoração, e vou cantando, e vou, não é um mantra, não é um ritual, é até o coração começar a adorar genuinamente de verdade. Meu irmão, eu já vivi tantas experiências com o Senhor, trancadinho ali dentro do quarto, indizíveis, porque quando nós começamos a adorar, nós somos encontrados por Ele. É Ele que vem. Ele procura verdadeiros adoradores, que adoram o Pai em espírito e em verdade. Coloca esse elemento na tua oração. Às vezes nós já chegamos tão angustiados, tão ansiosos, e a gente atropela. Começa com a adoração. O segundo elemento da oração, submissão. Oração não é só nós dizermos, porque às vezes a gente fala tudo que tem para falar, mas não escuta o que tem para escutar. Determina tudo o que é de nosso interesse, mas não paramos para ouvir qual é a vontade do Pai. Foi por isso que Jesus falou: Pai, seja feita a tua vontade. Depois da adoração, Ele ensinou a sujeição. Depois da adoração, depois do chegar nessa presença gloriosa, submeter-se a este Deus maravilhoso. Essa sujeição, meu irmão, é onde o Senhor começa a falar. Essa sujeição é onde o Senhor começa a revelar o seu coração. É nessa sujeição que, nesse silêncio, a vontade do Senhor seja feita a tua vontade. Essa vontade que o Senhor tem para nós, boa, agradável e perfeita, muitas vezes ela começa a se manifestar com uma instrução, com uma palavra, com uma ordem, com um direcionamento. Você já reparou que o nosso Deus é um Deus de direcionamentos? Você já reparou que o nosso Deus é um Deus de instruções? O Senhor sempre vai mudar a nossa história, sempre vai nos mudar de lugar, sempre vai nos levar a um novo patamar, sempre vai entregar algo novo depois de uma instrução. É a obediência à instrução que nos leva a um novo lugar. Todos os que chegam porque ouviram a instrução e disseram: sim, Senhor, eis-me aqui, envia-me. Muda tudo. E quem não se sujeita, quem não se submete, não obedece instrução alguma. Quem não para e não tem esse momento na sua oração de: Senhor, qual é a tua vontade? Qual é a tua vontade? Pega a Bíblia, começa a ler, começa a buscar, começa a mergulhar nesse oceano profundo que é a palavra do Senhor. E as coisas vão começar a acontecer, vão começar a mudar. É o que a Bíblia ensina, é o que o Senhor nos ensina. E é o que nós não fazemos na maioria das vezes, é tão simples. A submissão. Terceiro elemento da nossa oração: reconciliação. Oração é sobretudo um momento de nós reconciliarmos. Reconciliarmos com o Senhor, porque não existe ninguém que não peque, não existe ninguém que não erre, não existe ninguém que, mesmo querendo fazer o bem, faça sem que o mal esteja presente. Nós somos falhos, mas nós temos um Deus de reconciliação, um Deus de amor, um Deus de graça, um Deus que, se nós confessarmos, se nós buscarmos o conserto, Ele prontamente consertará. Tem gente, meu irmão, que se afastou de Deus porque errou, exigiu tanto de si, elevou tanto nível de cobrança sobre si mesmo, que quando caiu, fugiu. Quando caiu,
envergonhado, não voltou mais para o Pai, porque está se esquecendo que o nosso Deus é um Deus de reconciliação. Talvez a oração que você precisa fazer hoje é a oração de reconciliação, é a oração do filho pródigo, é a oração do filho que caiu, que pecou, que tomou uma atitude errada, que adorava o Pai, que ouvia o Pai, que recebeu do Pai e depois caiu, e hoje tem vergonha, e hoje talvez diga: eu não sou nem digno de ser chamado filho. Mas se você se levantar hoje e voltar, meu irmão, o Pai chega em você antes de você chegar nele, porque o Pai que nós servimos é um Deus de reconciliação, e mediante a oração nós nos reconciliamos com o Senhor. É por isso que a gente faz essa oração no final do culto. Agora vai terminar a mensagem, eu vou convidar algumas pessoas para orar, e talvez algumas das pessoas que estão aqui dentro, a oração é da reconciliação, a oração é do reencontro com Deus, a oração é do conserto com o Senhor, a oração é do dizer: Senhor, eu deixo para trás todas as coisas e me coloco novamente alinhado contigo, seja feita a tua vontade, Senhor, eu quero viver novamente. Saiba que se você está vivo tem chance, e que se você precisa se reconciliar hoje com o Senhor, você vai sair daqui reconciliado com o Senhor, pelo simples fato de desejar. O Senhor já quer fazer, e antes de você chegar nele, Ele vai chegar em você. A nossa oração, sempre que precisarmos, ela pode ter reconciliação. Número 4, petição. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Ainda falando sobre a reconciliação, um ponto que eu esqueci que é muito importante. Jesus disse assim, ó: se nós não nos reconciliarmos com os homens, perdoarmos os homens, Pai, perdoa os nossos pecados, porque nós perdoamos aquele que nos devem. Esse é o nosso maior desafio, talvez, é perdoar. Perdoar é difícil, porque perdoar significa perder. Você sabe o que significa perdoar? Significa você partir, de modo que aquilo que fique para trás, você se esqueça, você não carregue mais com você. Aquilo que deixa para trás e parta, ainda que seja sem nada. É muito difícil. Só que entenda uma coisa: no reino de Deus, a gente perde para ganhar. Tem muitas coisas que a gente precisa perder agora para ganhar lá na frente. E por isso que o Senhor disse perdão, e eu estou te falando como experiência de vida, meu irmão, eu perdi muita coisa. E enquanto eu não aprendi a perdoar, eu fiquei carregando amarguras, e depois que eu aprendi a perder, Deus tem dado tantas outras coisas infinitamente maiores e maravilhosas. Então, se você precisa perdoar, perdoa. Faça a tua oração como uma oração de reconciliação com Deus, perdoando quem te ofendeu. Talvez quem você precisa perdoar não está nem aí para o teu perdão. Talvez ela nem queira o teu perdão. Mas o perdão não é para que ela seja liberta, é para que você seja liberto. Não é para que ela receba, é para que você receba. Quando você perdoa, meu irmão, quando você perde algumas coisas, o Senhor te dá infinitamente mais. Ali na frente, outras coisas ainda maiores e maravilhosas virão. Terceiro, a petição. Quarto, a petição. Isso é muito importante, porque tem muita gente que se esquece que o nosso Deus é um Deus abençoador e galardoador daqueles que o buscam. Tem coisas poderosas que o Senhor pode te dar, e você não pede porque fica nessa falsa humildade. Tem gente que não pede: eu não tenho nada para pedir ao Senhor. Alguém aqui tem alguma, está isento de qualquer tipo de necessidade? Tem alguém aqui que diga: eu não tenho necessidade nenhuma na vida? Todos nós temos alguma necessidade, e essa necessidade pode ser suprida pelo Senhor, meu irmão. E não tem coisa mais maravilhosa, não tem nada que edifique mais a nossa fé do que resposta de uma oração, do que algo que você pediu ao Senhor em oração, e quando você percebe, o Senhor fez. Estes são os maiores sinais da revelação do Senhor, do fato do Senhor ouvir a nossa oração. É quando nós oramos, falamos com o Senhor, e de repente alguma coisa acontece, a gente sabe: eu não falei para ninguém,
Eu só falei com Deus, e a porta se abriu. Eu só pedi para o Senhor, e eu recebi. Eu busquei no Senhor e eu encontrei. Porque todo aquele que pede, recebe. Todo aquele que busca, encontra. Todo aquele que bate, a porta lhe será aberta. O Deus que nós servimos, Jesus fala em Lucas 11 e em Lucas 18, Ele vai repetir sobre oração, dizendo que nós devemos orar sempre, sem nunca desanimar. Ele reforça dizendo que aqueles que clamam a Ele de dia e de noite, Ele fará justiça e fará depressa. Experimenta, meu irmão, orar ao Senhor, bater nessa porta de graça. Talvez você já pediu para amigos e eles fecharam o coração para você. Talvez você já pediu para familiares, que até podem fazer por você e decidiram não fazer, e você está aí cheio de amargura, cheio de raiva, cheio de rancor, quem sabe até mesmo o ódio já está fluindo no teu coração, porque você esperava a ajuda de pessoas que não abriram as portas para você, e você está frustrado. Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa, talvez essa seja uma evidência clara do Senhor te ensinando a quem pedir. Você não é mendigo, você é filho. Então pede para o teu pai, e o teu pai que está no secreto vai te recompensar, diz a palavra. Oração é petição, oração é pedido, oração é bater na porta, oração é dizer: Senhor, eu creio nas tuas promessas, as tuas promessas quantas forem, nós temos nelas o sim e o amém. Não é o que está escrito? Então vai pedir, meu irmão. Não é exigir, é pedir. Talvez esse seja o erro também da igreja. Eu determino o quê? Nós somos herdeiros, mas a herança ainda está com o pai. Chega com um jeitinho, meu irmão. Quem é pai aqui? Você sabe que dependendo como teu filho chega em você, leva ou não leva. Você sabe disso. Se chegar dizendo: ô pai, tem que fazer e está acabado. Tem que dar e está acabado. Agora, chega com um jeitinho. Chega com cafuné. Chega, como diz o pastor Luiz Hermínio, cheirando a meia dele, para você ver. Chega em adoração, chega com jeitinho, chega pedindo, meu irmão. Chega mandando. O Pai Celestial. Às vezes eu falo isso, as pessoas se ficam escandalizadas. Tem um ponto fraco. Ele é coração mole. Ele é coração misericordioso. Ele não se conforma, ele não quer ver os seus filhos sofrendo. Bata nessa porta, porque essa porta está aberta. Ele é tão misericordioso que às vezes você nem pede e recebe, porque ele está vendo que você precisa. E ele chega: filho, não pediu, mas toma aí. Mas o fato de você pedir não é para que o Senhor mostre que Ele mande, é porque Ele quer relacionamento, Ele quer intimidade, Ele quer falar com você, Ele quer te ensinar. Talvez aquilo que você tem que pedir, você ainda precisa aprender a usufruir, aprender a cuidar, aprender a exercer do modo correto. E talvez no pedir Ele vai te ensinar antes de te dar, mas Ele vai te dar, porque o nosso Deus é um Deus abençoador, é um Deus galardoador daqueles que o buscam. E número 5, para nós encerrarmos, algo que nós não podemos nos desviar. A oração, meu irmão, é gratidão. Se você olhar na Bíblia Sagrada, você vai ver que toda a Bíblia, quando fala de oração, ensina que intrinsecamente ligada à oração está a gratidão. Toda oração é gratidão. Então, ao invés de reclamar por aquilo que você não tem, agradeça por aquilo que você tem. Pai, eu te louvo por esse dia. Esse foi o dia que o Senhor fez, por isso eu me alegro e me regozijo. Pai, eu te louvo porque Tu tens me dado saúde. Pai, eu te louvo porque o carrinho é velho, mas ainda está me levando para algum lugar. Ele pode te dar as melhores coisas desse mundo, mas aprenda a agradecer por aquilo que você já recebeu. Porque não tem nada que eu e você tenhamos ou carregamos ou aprendemos que não foi o Senhor que nos deu. Tudo foi dele, tudo vem dele, tudo é por ele, tudo é para ele. Então tudo que temos, tudo que recebemos, tudo que somos, meu irmão, é porque o Senhor tem sido bom sobre a nossa vida. E nós precisamos aprender a ser gratos, porque muitas vezes o Senhor faz algo hoje e amanhã, na falta de alguma coisa, nós estamos reclamando, nós estamos amaldiçoando. Eu sempre gosto de usar um exemplo. Nós murmuramos, amaldiçoamos a pia cheia de louça suja, mas nos esquecemos que está suja porque tinha comida sobre a mesa.
tem que lavar a louça, mas alguns minutos atrás estava comendo uma comida que Jesus sempre que comia dava graças. Pai, eu te dou graças. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Teve pão sobre a tua mesa? Dá graças. Tem aquela roupinha já meio surrada, ainda está meio surrada, mas está usando. Talvez você esteja igual o povo do Egito. A roupa já andou mais de 40 anos grudada aí no teu corpo, não se desgastou, está velha, você está cansado dela. Deus pode te dar coisas novas, maravilhosas, abundantes, mas dá graça por aquilo que você tem. Você pode dar graças por aquilo que você tem. Você pode louvar ao Senhor por aquilo que Ele te deu, pela família que você tem, pela saúde que você tem. Dar graças ao Senhor, porque até aqui Ele tem nos ajudado. Dar graças ao Senhor, que a nossa oração seja uma oração de gratidão. Gratidão a quem Ele é, gratidão maior por aquilo que Ele já fez na cruz do Calvário. Como igreja nós deveríamos todos os dias dizer: Senhor, obrigado pelo que Tu fizeste na cruz, porque a cruz era para ser minha e Tu tomaste para Ti. Todos os dias como igreja, sendo gratos ao Senhor. Ele é fiel e poderoso para fazer. Amém? Vamos nos colocar de pé. O que nos resta agora é orar. Então eu quero convidar você que está aqui nesta noite, que a palavra falou ao teu coração, em algum momento o Senhor falou com você. Talvez hoje você precisa fazer essa oração de reconciliação, talvez essa oração de perdão, talvez essa oração de sujeição ao Senhor, talvez uma oração de adoração. Tudo que você quer é adorar. Talvez o Espírito te impeliu nessa noite a simplesmente adorar. Talvez a grande oração que você precisa fazer é somente agradecer, mas todo mundo aqui precisa fazer uma oração. E se você precisa de uma oração, como igreja nós estamos aqui para orar por você. Então a igreja que vai ficar aí, ore, porque precisamos orar. A parte da igreja que vai sair e vir à frente, porque precisa de oração, venha e venha com fé, porque o Senhor está aqui para ouvir a tua oração e atender o teu pedido. Então se a palavra falou com você, sai do teu lugar, vem à frente, vamos orar em nome de Jesus.